Terça-feira também está se iniciando, mas é um projeto antigo, agora tomou forma de novo. É o Guaba Kids, não, o Guaba Teens, na casa da irmã Rose. Ela tem desenvolvido ali com jovens e adolescentes. Tem sido também uma bênção, tem sido prazeroso. E na segunda-feira, também eu pulei a segunda, na casa do irmão Solimar, o Guaba Kids. Um projeto que já vai se tornar um ano, eu acho que tem mais um ano, mais ou menos isso. O qual ele tem cuidado do coração das crianças e assim cuidado do coração dos pais. E tem sido muito prazeroso ver ele nesse funcionamento junto com a irmã Rose. Tem agregado muita criança nisso. Aquelas crianças, se nós tivéssemos a oportunidade, o Senhor nos dá e vai nos dar um veículo, uma van, uma perua, sei lá, nós vamos trazer aquelas crianças para cá e junto com elas, aos pais, orando por esse transporte, para o Senhor mandar logo, porque uma perua é ótimo. Não uma perua, você sabe. Mas tem sido muito lindo o trabalho deles. Na quinta-feira, a agenda é livre. Na sexta também a agenda é livre. Na quinta-feira as irmãs estão iniciando a intercessão. Agora eu acho que, por direção do Espírito, elas vão fazer uma vez mensal. Assim me adiantaram. Não vão mais estar todas as quintas. Mas na quarta-feira nós temos uma reunião extraordinária. Eu sinto assim falta de alguns irmãos aqui na casa, porque é o dia da palavra e da oração mais sólida, mais conectada uns aos outros. As escrituras estão cheias de convite para nós orarmos uns aos outros e orarmos junto em comunidade. Eu queria também aproveitar e convidar vocês a estar na quarta-feira. O Senhor, todas as quarta-feiras, como prática do Senhor, Ele tem comunicado algo a nós, tem revelado algo em nós. E tem sido muito prazeroso gerar esse incenso tão agradável ao Senhor. Nós sabemos que qualquer projeto, qualquer missão é estabelecida em oração. Se você fizer qualquer projeto, qualquer missão, sem oração, você vai fraquejar, porque você está fazendo um ativismo, não fazendo uma movimentação do Senhor. Na sexta livre, no sábado nós temos 2 projetos nessa casa, que já estão bem desenvolvidos, que é o projeto Mudança, com qual a Marcela está coordenando isso, tem sido muito lindo. Eu trabalho com as jovens adolescentes do sexo feminino, e elas têm dançado e profetizado ao Senhor. Vocês viram a apresentação aqui na nossa festa, foi lindo demais ver essas meninas desenvolvendo a dança profética do Senhor. E no sábado também nós temos o projeto Filho do Aba, o qual fez 1 ano e 4 meses agora. O Senhor tem nos ajudado, nos permitido e tem mandado pessoas extraordinárias para cooperar junto conosco. E é nosso prazer e a vontade de Deus estar semeando ali, plantando uma semente. E eu creio que ainda esse ano nós vamos colher muito fruto e vai se tornar uma floresta, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, nunca é em vão. Nós estamos ali, estamos mais uma vez pedindo aos homens que tem um tempo, gera um tempo ao sábado para estar nos visitando e assim cooperando. E no domingo nós temos 2 movimentações nessa casa. Primeiro é a partir das 6 horas da tarde, a Escola Munhoz, um trabalho muito lindo com o Solimar coordena nessa casa, que é a parte do ensino, a parte da fundamentação da palavra. Nós sabemos que são 2 pilares importantes numa casa de oração, numa casa celestial, Senhor, que se chama Fundamentos da Palavra e Oração. A oração nós estamos desenvolvendo na quarta, e no domingo a gente está gerando essa palavra. E você também é o nosso convidado a estar aqui a partir das 6 horas da tarde, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais a Escritura. Nós estamos aprendendo sobre o livro de Atos, é extremamente rico, importante, porque a movimentação da igreja, o surgimento da igreja e a descida do Espírito Santo foi em Atos. E até hoje nós podemos desfrutar desse Espírito Santo que foi em Atos. E logo após acaba a escola Munhoz, nós temos esse culto, vocês estão aqui, nós estamos aqui por uma só missão, pelo só desejo, que é qual o Senhor. Você é bem-aventurado, você veio essa noite, você se dispôs a vir. Eu sei que você teria muitas coisas a fazer, mas graças a Deus você escolheu a melhor parte. Vamos aprender o Senhor por isso, que você escolheu a melhor parte. Agora eu quero falar com vocês sobre dinheiro. Você pode até se chocar, mas dinheiro é a missão também do Senhor. O dinheiro é uma das ferramentas para desenvolver o Evangelho, desenvolver as missões. É o dinheiro. Nós oramos, nós nos movimentamos, nós praticamos as nossas ações, mas uma das ferramentas que o Senhor usa para alavancar o seu Evangelho, transmitir o seu Evangelho nas nações,
é o dinheiro. Nós oramos, nós jejuamos, nós enviamos alguém, mas também o dinheiro é o sustento daquele missionário. Deus provê o dinheiro a pessoas que têm, aos empresários, aos trabalhadores, e assim, por gratidão, eu, você, como qualquer cristão, como cristão de excelência, nós patrocinamos essa obra do Senhor. Mas o Senhor lhe requer de nós alguns requisitos, quando fala em dinheiro, quando fala em ofertar e dizimar. Ele nos ensina em Mateus 5 que se você tem alguma divergência com o seu irmão, você está intrigado com o seu irmão, você tem brigado com o seu irmão, você não está reconciliado com o seu irmão, ele ensina a você se reconciliar antes de ofertar, dizimar, porque é um princípio. Como é que você é cristão no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, e você tem mágoa, você tem um desafeto, você pode achar por um minuto da sua mente, achar que eu estou brigado com o meu irmão, mas não estou brigado com Cristo. Mas Cristo ele nos adverte que nós somos membros do outros. Ou seja, se um irmão está caído, o outro está caído. Se o irmão está feliz, o outro está feliz. E assim o Senhor ensina esse princípio. Sempre que você for dizimar, ofertar, se reconcilie com o irmão. E outro princípio muito importante, ele vai falar em Mateus 6, é quando você der a esmola, você esconde a sua mão direita também, porque ele está nos ensinando um princípio extremamente importante. Todas as vezes que nós nos movimentamos em ofertar na vida de alguém, patrocinar a obra do Senhor, patrocinar a missão, se nós levamos a nossa câmera do celular e ali nós postamos ou anunciamos a nossa oferta, ali nós já ganhamos nosso galardão. Mas todas as vezes que nós nos retraímos e nos permitimos fazer isso no secreto, é isso que o Senhor manda, ofertar no secreto, ofertar sem divulgação. Porque se nós ofertarmos com divulgação, ali nosso galardão já acabou. Mas se nós guardarmos essa identidade do século XXI, que tudo está postando, tudo está em vista, aí sim nós receberemos uma recompensa celestial tão grande, tão maravilhosa, que é o galardão do Senhor. Amém. E em Coríntios também ele vai nos ensinar também um princípio de extrema importância, que é sempre dar com alegria, não com pesar, não por dificuldade. E esses três princípios que eu falei essa noite, ele não está falando de um valor, ele não está falando de uma condição financeira, ele não está falando de um montante de dinheiro, ele só está nos alertando a seguir princípios. Mas você pode ter qualquer valor essa noite, você pode estar com dificuldade, nós vamos orar por isso também, mas ele só pega uma coisa, que você dê com alegria, dê sem se esbanjar, dê sem orgulho, mas dê sempre com o coração aberto e grato. E desde já, de mão, eu já agradeço todo aquele que tem colaborado com essa obra do Senhor, tem contribuído e tem feito isso no secreto, é lindo demais, né? Quando você manda algo para alguém e ali oculto e ninguém sabe, é extraordinário, amém? Queria que você ficasse de pé por um minuto, eu queria orar pela sua vida, eu queria de fato agradecer pela sua vida ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem contribuído, que você tem cooperado na sua casa, que você tem se alimentado, você tem se vestido, você está debaixo de um teto, e isso foi totalmente obra da graça do Senhor, foi o Senhor que permitiu fazer isso. As nossas habilidades, irmão, elas são incapazes de gerar algo, porque isso só chama força, não é um padrão dos céus, mas quando o Senhor nos prospera e colabora com algo que nós estamos fazendo, aí sim nós somos mais que bem-aventurados, amém? Pai, nós queremos orar em Teu nome, Pai, sobre toda essa família que se encontra nesse lugar, Pai, o qual o Senhor tem cuidado, Senhor, tem manifestado e cooperado com as finanças de cada irmão, Senhor. Pai, o Senhor tem desenvolvido algo tão lindo, Pai, tão lindo, que é o partilhar e compartilhar entre uns aos outros, Pai. Pai, o Senhor tem destravado nossas finanças, o Senhor tem desenvolvido a nossa casa, Pai, em prosperidade, Pai. Pai, não tem faltado pão sobre nossa mesa, não há necessidade no meio dos nossos irmãos, Pai. Pai, nós andamos até bem vestidos, Pai. Nós andamos totalmente perfumados, cheirosos, porque o Senhor tem permitido essas ações, Pai. Nós andamos em nosso transporte, nós andamos sobre nosso bem-estar, Senhor. Por tudo, Senhor, o Senhor tem derramado sobre nossa casa, o Senhor tem enchido o nosso celeiro, Pai, de alimentos, Pai. E assim nós aprendemos, Pai, a compartilhar uns com os outros. Nós somos totalmente gratos pelas Tuas ações, Pai. Nós sabemos que os Teus recursos, Pai, a manifestação das finanças foi por causa de Tu, Senhor. Não foi pela nossa habilidade, não foi pelos nossos esforços, mas sim pela Tua graça.
a tua colaboração sobre a nossa vida. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor multiplique cada ação que o irmão fizer aqui diante dessa noite. Eu quero que o Senhor transborde 100 vezes mais cada valor, Pai, depositado no Brasil Filácio. Cada pix, Pai, que foi manifestado no QR Code, Pai, que o Senhor venha multiplicar mais e mais. Pai, nós sabemos que era um secreto. Por isso nós escondemos a nossa mão esquerda essa noite. E glorificamos só aquele do alto sublime trono. Nos abençoa, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Vamos lá, pastor. Queria orar para as crianças. Quer que as crianças viessem aqui. E logo em seguida eu vou orar para o pastor. Amém. Amém. Então prova que o Senhor está nos abençoando é que essas crianças, elas aparentam e são assim, crianças especiais, crianças muito lindas. E graças a Deus elas estão bem vestidas, bem equilibradas. Porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, e isso eu sou muito grato ao Senhor. Não porque a finança que nos move, mas sim a gratidão que gera no nosso coração. Amém? Vamos orar. Eu queria que você, pai, mãe, ou irmão de uma criança, estendesse suas mãos para cá agora e gerasse uma oração com um cuidado especial do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos essa geração que está aqui adiante e à frente de nós. Que essa geração, Pai, possa levar a bandeira do teu Evangelho até os confins da terra. Que se levante aqui, Pai, os missionários, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, e assim, Pai, aqueles que vão alavancar o teu Evangelho. Que cada criança, Pai, possa queimar ardentemente, Pai, sobre as tuas escrituras, Pai, que eles tenham uma fome, uma sede pela palavra. Pai, que o maligno, Pai, não ouse nem olhar para ele. Nós pedimos agora a tua proteção especial, não só nessa casa, Pai, mas nas escolas, nos piqueniques, e assim onde eles pisarem, Pai, mas onde eles pisarem, Pai, que eles levem a bandeira do teu Evangelho, Pai. Nós te pedimos, Pai, um cuidado especial também com os professores, o qual vão ministrar e ensinar o coração deles, Pai. Que o Senhor dê as palavras necessárias, as ferramentas necessárias naquela salinha, Pai. Que não haja contenda, mas que haja alegria naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos e liberamos essas crianças. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, bonzinho. Queria orar para o pastor Samuel, o qual vai desenvolver a palavra do Senhor essa noite, o qual o Senhor permitiu e agendou essa noite para ele. Estamos gratos pela vida do nosso pastor. Eu queria que você estendesse a mão para cá e abençoasse a vida dele, abençoasse a casa dele. Sua esposa ainda se encontra com um pouco de enfermidade, mas o Senhor vai curar ela também nessa oração, amém? Ora com todo fervor, com toda dedicação. Ele tem também se dedicado e cuidado das nossas vidas também, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do pastor Samuel, o qual há muitos anos, Pai, tem carregado a bandeira do Evangelho, Pai, tem ensinado e discipulado nossas vidas. Pai, obrigado, Pai, porque se até aqui o Senhor tem cuidado dele e sustentado a sua vida em suas mãos santas e poderosas. Nós pedimos agora, Pai, um batismo especial de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento de Deus, Pai, que abra os nossos olhos de entendimento essa noite, para que nós nos tornamos, Pai, a estatura do varão perfeito, Pai. Pai, cuida dos lábios dele, dê direcionamento espiritual, Pai, para que ele possa ensinar a disciplina secreta do teu amor, Pai. Abra o seu coração também sobre ele, Pai. Conecte sua mente, para que ele possa exercer o tão chamado especial que é o pastoreio, Pai. Nós abençoamos e cuidamos, não somente dele, mas de sua casa. Derrama tudo, cura, alegria, satisfação em teu amor. Em nome de Jesus, amém. Maurício é fofo. Amor de boa, deu uma saída, né? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Primeiramente, boa noite, tá? Todos vocês que estão aqui, chegaram aqui, amém? Quem está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez não, né? Já veio muitas vezes aqui, irmão, amém? E o irmão, eu fui lá embaixo, tu lembra? Oramos com o Senhor e tal, Pai Gustavo dos meninos. Sejam muito felizes de estar aqui nessa noite, amém? Queridos, eu estou falando uma série de mensagens sobre honra, e eu vou continuar falando sobre isso um tempo. Deus tem me dado um encargo. Eu vou precisar muito da sua atenção hoje, muito mesmo, tá?
uma palavra. Eu vou ler muita Bíblia. Na verdade, eu não vou ler aqui porque eu já escrevi muita coisa aqui, irmão. Bastante coisa hoje. Passei ontem escrevendo, ontem à noite. Deus me dando palavras. Eu quero falar sobre honra e humildade que gera grandeza. Diga para o seu irmão: você sabia que a honra e a humildade gera grandeza? Então hoje você vai aprender, você vai ouvir muitas coisas aqui. Amém? O versículo-chave hoje, eu vou usar muito o seu tempo, tá? Importante. O versículo-chave é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Apenas um versículo, a gente vai ler. 1 Pedro 5, 6. Amém? Vou ler esse versículo com você. 1 Pedro 5, 6. Fica lá no final da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Depois do livro de Tiago. O Pedro tem que estar junto com o Tiago, todo tempo. Era Pedro, Tiago e João, tinha que estar junto, até na Bíblia. Eles estavam juntos. Amém. 1 Pedro 5, 6. Amém. É um versículo muito pequeno, né? Vamos lá. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Pegou aí, irmão? Diga assim para o seu irmão: você pegou essa palavra? Tá? É forte, essa palavra aqui é forte. Amém. Muito bom. A versão que eu li diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. É King James. A outra versão diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então você vai ver duas coisas aqui. Primeiro, você vê que quando há uma humilhação, quando há um ambiente de humildade, de humilhação diante de Deus, Deus cria e pavimenta um ambiente de exaltação. Mas exaltação não vai fazer com que o seu ego seja inflado. Será que? Irmãos, Deus não tem problema com grandeza. Amém? Deus não tem problema com grandeza. Nunca teve e nunca terá. O nosso Deus é um Deus grande. E a Bíblia diz que nós somos obras das suas mãos. Portanto, irmão, você é grande na terra. Grandes coisas fez o Senhor por nós, diz a Bíblia. A Bíblia fala que nós faríamos obras maiores que essa. Então, o problema não é a questão da grandeza, irmão. O problema é se você dá crédito ou não à origem dessa grandeza, que é Deus. Deus é a origem de toda a grandeza. Amém? A Bíblia fala que nós somos poderosos na terra. Os notáveis chegaram até nós, os revolucionários chegaram até nós. Então isso é muito poderoso. Amém? Então, irmãos, vou falar algumas coisas. Nós vivemos hoje numa civilização cultural que, na verdade, que ela recebeu uma herança muito forte desde a época do judaísmo, dos gregos, né? Dos helenistas, dos gregos, da cultura grega e romana, e permeada também do próprio judaísmo. Jonathan Sachs, ele diz o seguinte, que a civilização ocidental é o encontro de duas cidades: Atenas, que representava a Grécia, e Jerusalém, que representava todo o judaísmo, tá? Então ele diz que, na verdade, hoje a civilização, ela representa isso aí. O pós-modernismo, isso significa o quê? Ou nós vivemos um pós-modernismo, né? Em Atenas, temos uma visão que acreditava que pode ser, que a verdade em Atenas é isso. O foco em Atenas era uma visão de que acredita que pode fazer, que podia ser uma verdade absoluta. Bem, eu notei bastante coisas aqui. Beleza. Então, irmãos, existe um perigo muito grande hoje. Nós admitimos que a igreja, infelizmente a igreja moderna, ela foi muito influenciada por muitas culturas, principalmente do gnosticismo, do helenismo, do dualismo. Muitos ismos influenciaram a igreja hoje. Tem
muitas pregações humanistas, onde o homem onde há um antropocentrismo, ou seja, onde o homem se tornou o centro da mensagem. Mas essa não é a genuína palavra de Deus. Então hoje nós vivemos essa questão, uma mistura do direito romano, da filosofia grega e da própria fé cristã. Isso é hoje, irmãos, o que é o Ocidente. Se você entra numa lei, numa legislação, você vai receber a herança da legislação romana, grega, e assim vai. Amém? Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muitas coisas, às vezes, que precisam ser desconstruídas em nós. Principalmente, irmãos, o que o gnosticismo pregava naquela época. Tá? E o que é, pastor, o que é o gnosticismo? Só explicar uma coisa para vocês. Na época do apóstolo João, principalmente, a igreja ela sofreu muito ataque em relação à mistura de filosofias humanas, gregas, para o quê? Para tirar a vida genuína da igreja. Então, essa religião gnóstica, ela separa o que é um verdadeiro cristianismo, mas que foram absorvidos dentro desse cristianismo desde aquela época e foram inseridos no meio dele com uma visão dualista de uma ideia de dois mundos. Ou seja, irmãos, onde a matéria é 100% má, entendeu? A matéria é má, o espírito também é mau, então só o espírito é bom. Há uma mistura disso daí. Então criou uma visão dualista. Ou seja, qual é a visão dualista? É que nós temos duas vidas. Nós temos uma vida secular, por isso que vem a palavra cósmica daí, uma vida secular, e temos a vida espiritual. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós temos apenas uma vida. Nós andamos e vivemos no Espírito. Então não existe, irmão, existem coisas que foram degradadas, existem situações que realmente foram profanadas. Santidade foi profanada, muitas coisas foram profanadas, até a Bíblia, irmãos, as Escrituras, as pessoas profanam hoje. Então existe o que? Uma situação de dualismo. E a partir daí, as pessoas começam a viver duas vidas. Elas têm dificuldade de viver e andar no Espírito, porque parece que quando elas estão dentro da igreja, elas são santas. Quando elas estão dentro de um ambiente sacro, elas têm a facilidade de andar assim. Irmão, mas nós não temos duas vidas, nós temos apenas uma vida. Eu ainda falo mais, se nós tivéssemos 1000 vidas, nós ofereceríamos ao Senhor como sacrifício por amor a Ele. Amém? Então, irmãos, não há dualismo, há uma só vida, e a vida de Deus que entrou dentro de nós, e essa vida é uma vida reinante, é uma vida que muda as nossas vidas. Amém? Por quê? Porque o gnosticismo fez essa mistura, né? Essa mistura de pensamento, principalmente na questão do pensamento, irmão, tá? Onde as coisas, até as coisas que Deus criou, a própria criação de Deus, não, isso tudo é pecado, nem tudo é pecado, irmãos. Até a natureza, né? Então aí vem muitas misturas. Então, e daí, irmãos, dentro da situação da cultura grega em relação ao gnosticismo, né? A cultura grega também em relação à questão do pecado, da alma do homem ser totalmente impuro. Existe uma ilustração que eu peguei na internet que diz assim: existe um mito da caverna de Platão. Qual era esse mito? Era o seguinte, ele dizia assim, que o homem se colocaria dentro de uma caverna e começaria a observar dentro dessa caverna escura para fora, e lá de fora ele veria só sombras da verdadeira realidade. Ou seja, o que Platão falava? A filosofia de Platão, principalmente dos gregos helenistas, né? Platão falava que o que ele conseguia enxergar é como se ele estivesse dentro de uma caverna escura, e que tudo que ele olhasse para fora dessa caverna era apenas sombras. Ou seja, irmãos, nada era realidade. Ou seja, na verdade, uma confusão na cabeça das pessoas. Então, a pregação em relação ao gnosticismo é a relativização da verdade. Tá, irmãos? E a palavra do Senhor é a própria verdade. Amém? Amém. Então, irmãos, o gnosticismo ele pregou uma separação de dois mundos, como eu falei para vocês agora. Uma separação do sagrado e do secular. E a Bíblia não fala, irmão, sobre o sagrado e secular. O óleo, o mesmo óleo da unção, eu sempre falo isso, que estava lá derramado sobre a cabeça
do sacerdote também era o óleo que estava na cozinha, irmãos. A questão era a posição, só a posição e a função para aquilo. Então, irmãos, nós somos santos. E o que significa santo? Separado para Deus. Nós somos separados para Deus. Se eu fosse você, irmão, eu ia dizer aleluia. Você é separado para Deus. Eu ia dizer aleluia por causa disso. Cuidado especial de Deus. O grande problema, irmãos, é que a igreja, ela se eximiu da responsabilidade, e é como um jogo de futebol, que ela não compareceu em muitos ambientes. E o que é isso no jogo de futebol? É o WO, né, irmãos? Sabe o WO? O time não aparece e perde por WO. Ou seja, a igreja deixou de influenciar muitas áreas, irmãos. A área de educação, a área das empresas, várias áreas ela deixou. Por quê? Porque é pecado o crente se envolver com certas áreas. E não é pecado. Até o crente se envolver com política para ser transformador no ambiente político, se ele tiver um chamado específico, também pode ir lá. Amém? Por isso que eu falei que Deus não tem problema com grandeza. Deus quer nos colocar em ambientes, quer exaltar sim, quer colocar você como alguém que pode transformar ambientes. Então, irmãos, muitas vezes a igreja perdeu por WO, porque ela não se apresentou. Amém? Vou pular mais aqui adiante. Aleluia. Queria muita coisa. Vocês têm um pastor que gosta de escrever. Glória a Deus. Irmãos, Deus é soberano, o soberano do tempo e da história. Amém? Deus cuida do tempo e da história. Por isso, diga para o seu irmão, deixa de ser atribulado. Deus é soberano do tempo e da história, Ele cuida de você. Ouviu, filhão? Amém? Deixa de ser atribulado, em nome de Jesus. E Deus é aquele que muda o tempo para cumprir suas profecias e palavras proféticas. Deus muda a história. Deus está construindo a história e nos chama para ser seus cooperadores. Aleluia. Ele te chama para ser cooperador dele. Ele te chama para ampliar com ele. E uma outra coisa, Deus não tem problema de te chamar pelo nome, nem a mim nem a você. Aliás, a Bíblia registra que existem nomes de homens aqui. Você leu o livro de João, está o nome de João. Você leu o livro de Lucas, está o nome de Lucas. Você leu uma genealogia de Cristo. E Deus vai te chamar um dia pelo seu nome. E ainda mais, Ele vai te dar um novo nome. Esse é o nome precioso de Jesus. Ele vai te dar um novo nome. Então o que Deus está fazendo? Está te chamando para ser seu cooperador. Irmãos, isso é uma honra, sermos cooperadores de Deus. Aleluia. Mas nós não podemos ter uma visão plástica, uma visão derretida. Nós temos que ter uma visão do céu. Porque uma visão plástica, irmão, derretida, uma visão fragilizada, uma visão sem profundidade, é o que vem da palavra grega, que é o cosmos. O que era o cosmos? O cosmos era o sistema político, econômico, social e religioso da Grécia. Esse sistema entrou em muitos ambientes e está influenciando até hoje. E o que João chamou isso é o que? O mundo, o sistema, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E essa palavra mundo lá é cosmos. Esse sistema que influenciou, tirou da essência, da verdadeira palavra de Deus. Nós não vivemos nesse sistema, vivemos na palavra, no reino. A nossa visão, irmão, tem que ser a visão do reino. O sistema não é o planeta Terra, simplesmente, mas é pregado pelo dualismo. Não, o sistema é todo um contexto. Amém? Aleluia. Vamos para cá, vou pular aqui mais. Senão eu vou ter que falar 2 horas. Amém. Então, irmãos, nós temos que ser influenciadores em todas as áreas. Se você é um mototaxista, por exemplo, vamos lá, um empresário da área de motos, Deus quer te colocar para ser influenciador ali nesse lugar. Se você é alguém da área da saúde, Deus quer te colocar ali, te colocou ali para ser um influenciador, um transformador de ambiente. Na área da mecânica, na área do ensino, qualquer área, na área da medicina, Ele faz isso. Então, irmão, não existe nem 1 centímetro quadrado dessa terra, desse universo, que Deus, que Cristo não possa dizer que é dele.
Todas as coisas pertencem ao Senhor. Então, Abraham Kuyler, ele falou o seguinte: não existe um centímetro quadrado deste mundo no qual Cristo não possa dizer, é meu. Ele é o soberano de toda a terra. Aleluia! Ele vai dar um checkmate. Um checkmate, irmão. Qual é o checkmate? Te chamar para ser rei, correr com ele. Comece a exercitar essa vida grandiosa no Senhor. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Não viva um sistema plástico. Não viva uma fé plástica. Uma fé vazia. Não viva, irmão. Viva uma fé poderosa em Jesus. Poderosa em Jesus. Amém? É tão forte isso que o próprio Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Enquanto as filosofias gregas influenciaram até o judaísmo, você se lembra de um homem chamado Nicodemos? Lembra de Nicodemos, quando ele foi se encontrar com Jesus à noite? O que ele disse? Jesus fez uma pergunta para ele. Aliás, ele fez uma pergunta para Jesus. Qual era a pergunta? Senhor, o que, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não era isso? Ele disse, não foi essa a pergunta? Não foi essa, não. Isso é o jovem rico. O Senhor falou, você tem que nascer de novo, né? Você tem que nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do espírito é espírito. E aí o que acontece que Nicodemos falou? Irmãos, o Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele foi, irmão, para matemática, para lógica. O que ele disse? Mas como eu sendo um cara velho, já eu vou entrar no ventre da minha mãe? Sabe o que é isso? Filosofia grega. Razão. Um homem religioso e mestre dentro do judaísmo que não conhecia o que era o sobrenatural de Deus. Jesus estava falando: se você nascer do Espírito, você vai ser movido por esse Espírito por onde for. O que é isso? Ele estava falando sobre algo transcendente, algo muito maior, algo espiritual. Irmãos, vou dizer para vocês aqui: o mundo espiritual é mais real do que isso aqui. Amém? A prova é que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Tudo saiu da palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Você consegue pegar na palavra que eu estou falando aqui? Não, é algo intangível, é algo que está saindo dentro do meu interior e do meu espírito. Portanto, é algo espiritual. É algo espiritual. É por isso que você tem que ser um profeta, uma profetisa de Deus. Falar espiritualmente, discernir as coisas espiritualmente. Amém? Então Nicodemos era influenciado por isso, irmão, pela razão. Nós não podemos ser influenciados pela razão. Não que nós não pensemos, não que nós não raciocinemos, pelo amor de Deus. Vamos ser racionais, quando devemos ser racionais. Mas no que diz respeito ao reino de Deus, irmãos, são coisas espirituais que se discernem espiritualmente. E as armas das nossas milícias são poderosas de Deus para destruir sofismas e barreiras que são criadas dentro da nossa estrutura mental. Amém? Vocês estão entendendo? Está muito rápido? Amém? Tudo é possível ao que crê. Isso deu um nó na cabeça de Nicodemos. Isso daria um nó na cabeça de qualquer pessoa religiosa. Por quê? Porque é pela fé. Diga assim: é pela fé, irmãos. É pela fé que nós nos movimentamos. É pela fé que nós cremos. É pela fé que nós recebemos. É pela fé que nós curamos. É pela fé que nós libertamos as pessoas. É pela fé. É pela fé que nós somos transformados. É pela fé. Não é pela nossa própria força. É pela fé. Amém? Amém. Mas às vezes nós queremos o quê? Uma religião boa. Queremos uma religião de boas pessoas, ao invés de pessoas espirituais e revolucionárias em Deus. Nós não podemos criar esses ambientes. A Bíblia diz que no livro de Atos, quando os apóstolos, quando os cristãos foram espalhados por ali, chegaram na cidade, e a Bíblia, o assunto era o seguinte: aqueles que revolucionaram o mundo chegaram até nós. Isso é Bíblia, irmão. Não é Che Guevara que é um revolucionário, não, irmão. É muito pobre, é Che Guevara. É Jesus. É Jesus que revoluciona a vida. É Jesus que vira o que estava de cabeça para baixo, para a cabeça para cima. Amém? É Jesus quem faz isso. Então você ser cristão. Ser cristão não é colocar uma Bíblia só debaixo do braço.
e viver uma vida falsa de piedade. Não é não, irmãos, é viver a profundidade de Deus, e é para isso que Deus está nos chamando. E Paulo denunciou que essa religião, que apenas tinha uma forma de piedade, mas que nega o poder de Deus. Isso está lá no escrito de Paulo. Diz que a forma da piedade, da religiosidade, porém negava o poder de Deus. E pensa no homem inteligente, que é Paulo. Inteligente, sábio, entendido, muito entendido. Mas ele falou: olha, eu luto com as armas espirituais. Eu peguei tudo o que eu pensava que era o máximo para mim, eu coloquei na cruz, e agora isso se tornou para mim como escória. Desculpa, irmão, como fezes, como algo que tinha valor, porque ele tinha descoberto o que? A excelência de Cristo. Amém? Aleluia. Amém. Então o fariseu, quando encontrava com Jesus, que falava das coisas eternas, do reino eterno, irmão, ele ficava louquinho, ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender, por isso que Nicodemos não conseguiu entender de primeira aquela situação, não conseguiu. Eu até acredito que Nicodemos depois deve ter se convertido, eu acredito também. Eu acredito que se juntou com José de Arimateia ali, né, a pedir o corpo de Jesus, eu acredito, aleluia. Mas isso é terrível, irmãos. É terrível quando você entende as coisas eternas, se move pelo eterno, pela palavra eterna, pelo que é eterno, pelo que é grande de Deus, e você começa a conversar com pessoas que têm uma mente pequena e não se move pelo poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É nisso que eu creio. Tem gente que parece que é raso, que parece que é profundo, mas na verdade é raso. Aliás, de ser profundo, ele é profundo, diferente. Ao invés é muito raso. Então, irmãos, eu quero voltar para aquele primeiro versículo que eu li, o único versículo até agora, que é: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Amém? Eu vou soltar uma chave para você hoje aqui, que você vai ficar impressionado. A falsa humildade é a forma mais poderosa do orgulho. Diga para o seu irmão: a falsa humildade é a forma mais poderosa do orgulho. Sabia que nós podemos, irmãos, ter uma falsa humildade? Podemos. Nós podemos. O Tiago, ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz: examinai, não enganeis a vós mesmos. Então, vou mostrar algo aqui, que a falsa humildade, muitas vezes, não é questão de etiqueta, irmão, nem só uma questão de educação, mas é uma genuína, estou falando de uma genuína humildade que vem e procede de Deus, que salva a nossa vida. A falsa humildade, ela é a forma mais poderosa de orgulho. Por quê? Porque ela fica escondida. E como que ela fica escondida? Sabe onde ela fica escondida? Por isso que eu puxei para vocês essas filosofias gregas, essas influências religiosas, porque ela se esconde, irmão, na nossa religiosidade. Irmãos, eu vou contar um pouco da minha história. Eu gosto de falar de mim, eu não gosto de falar dos outros. Quando eu me converti ao Senhor, com 16 anos de idade, eu fiquei louco por Jesus. Louco mesmo. Ainda tem um pouco da loucura, né? Mas eu fiquei muito louco demais, de jejuar muitos dias e tal. Naquela época Deus me usou muito milagres e muitas situações. Mas eu fiquei muito louco. E sabe onde tinha uma vigília, eu estava lá. Onde tinha uma pregação, eu estava lá. Culto de feira, então, meu irmão, direto, culto de feira. Todo domingo, onde tinha um irmão da Assembleia de Deus, principalmente, que aqueles irmãos eram fogo mesmo, eu me juntava logo com eles. Porque os irmãos eram fogo na pregação. Mas, então, eu era da Batista, né, que eu pregava numa Batista, os irmãos não tinham ainda pego aquele encargo. Então, caçador de vigília, caçador de oração e outras coisas. E aí, irmãos, eu queria fazer de tudo para alcançar a santidade. Eu queria fazer de tudo para que eu fosse uma pessoa mais separada para Deus. Isso era positivo, mas o que aconteceu? Me tornou um religioso chato. Eu fiquei um cara chato. Todo religioso é chato. Todo homem e mulher cheia de religiosidade é chato. Começa a ser insuportável. Por quê? Porque ele vai medir os outros pelo seu próprio padrão. E se você não for o padrão, ele vai dizer: você está fora do padrão. E eu me tornei esse cara chato.
Eu me tornei esse cara chato. E aí, irmãos, eu respeito costumes, tá, irmãos? Respeito costumes dos irmãos. Eu acho que quem quiser vestir saia, veste. Quem quiser vestir calça comprida, veste. Não tem problema. Quem quiser vestir, não tem problema, irmão. Não tem. Desde que seja com decência e ordem. Isso diz a Bíblia. Amém? Então, irmãos, eu comecei a usar roupas todo o tempo social, né? Aquelas rouponas. Meu irmão, eu dormia com aquela roupa. Calor. Sabe? Ih, rapaz, eu vi aquele negócio todinho, saía pregando e tal, o solzão, minha costa ficava tal. Eu tinha uma camisa verde, eu me lembro até hoje. Uma verde, de uma cor de uma lista só, como diz. Meu irmão, aquela verde chega a brilhar no escuro. Eu me lembro dessa camisa verde até hoje. Vou mostrar qualquer dia desse umas fotos nossas do tempo do Roca, para vocês conhecerem a gente quando era pequeno. Eu e Regina magra, orando pelas pessoas lá. Tu nem reconhece a Regina, tudo bem que ela não está aqui, mas está sendo gravada. Ela é igual uma índia assim mesmo. Ela está assistindo. Ô meu amor. Ela é igual uma índia orando pelos outros lá. Aí, irmãos, eu me tornei um religioso chato. Então eu quero falar para você, irmão. Não são as formas, como eu estou falando para você aqui. Não é a forma que vai transformar. É o seu coração primeiro, quebrantado, contrito e humilde diante de Deus. Amém? E aí, eu falo disso aí, por quê? Porque às vezes a gente cria parâmetros e formas e queremos mudar a vida dos outros através do nosso parâmetro e forma. E aí a gente começa a ser um cara chato e julgador. Então, por isso que eu estou te falando de uma falsa humildade. Então, não existe nada tão perigoso, perigosamente orgulhoso, do que um falso humilde. O falso humilde é a pessoa mais terrível que existe, porque ele se disfarça de uma capa religiosa. Acontece conosco, aconteceu comigo, eu falo de mim, irmãos, de mim. E sabe o que acontecia? Eu não conseguia sair de certos pecados, não conseguia. Até que eu tive uma experiência forte com o Espírito Santo. Sabe quem nos ajuda? Quem nos ajuda, irmãos, a ter uma libertação plena, além da palavra de Deus? A experiência com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando você conhece o Espírito Santo, anda com Ele, tem comunhão com Ele, relacionamento com Ele, cara, não dá tempo nem de pecar. Aleluia. Não dá tempo nem de pecar. Então, isso, irmãos, me prendia o meu coração naquelas épocas. Isso trazia o quê? Uma falsa religiosidade, uma falsa humildade, mas ninguém podia pisar no meu calo de estimação. Confeições de um dom divino que parece transcendente, mas era só plástico. Estou falando um pouco de mim, da minha história, há muitos anos atrás. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Nós não precisamos, irmãos, de performance. Nós precisamos da pessoa de Jesus. Ela é cativante, ela é incrível, ela é atraente e ela é poderosa. Amém? Aleluia. Então uma pessoa com uma falsa humildade, ela protege as coisas com zelo religioso, até uma intenção boa, genuína, mas às vezes falta, como eu acabei de falar para vocês, falta a paixão do Espírito Santo. Há um zelo, mas todo zelo, irmão, sem paixão do Espírito Santo, se torna religião, se torna religiosidade. Amém? Diga assim: eu não sou um crente chato. Amém? Eu sou um crente cheio do Espírito, cheio da presença de Deus. Amém? Aleluia. Já viu pessoas zelosas pela sã doutrina, mas que não tem paixão pelo Espírito Santo? O cara é uma Bíblia ambulante, a mulher é uma Bíblia ambulante, mas não tem fogo e humildade dentro de si. Não adianta, irmão, nós temos uma Bíblia ambulante, nós temos que ser Cristo andando em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus não precisa de advogado, irmão. Aleluia. Deus não precisa de nós sermos policiais, porque Ele mesmo guarda os nossos corações. O guarda de Israel não dormitará. Amém? E há um ambiente, como nós cantamos aqui, um ambiente de descanso, um descanso na presença de Deus. Amém? Então, irmãos, como essa falsa religiosidade, essa falsa humildade
pode nos aprisionar muitas vezes, que a gente não consegue, que a boa mão de Deus seja tão poderosa sobre nós, estar debaixo da bondade da mão de Deus. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente cria para nós mesmos uma coisa chamada auto-humilhação, que não é humilhação. Irmãos, a bondade e a severidade de Deus. Eu quero só falar um pouco sobre a graça de Deus, para você entender um pouquinho aqui. Entenda um pouco da graça de Deus. O dia que a graça de Deus não for graça na sua vida, você vai entender isso como se fosse uma recompensa. E toda recompensa, ela é alcançada e possuída através de uma coisa chamada esforço. A graça de Deus genuína não vai depender do seu esforço. Pastor, você está falando de heresia? Não, não estou falando de heresia. Não estou falando de heresia. Eu não estou dizendo que você não deve se esforçar para buscar Deus, a palavra. Mas a graça que te salva não depende do seu esforço. Depende só da misericórdia de Deus, do braço misericordioso de Deus. Amém? Então, irmãos, primeiro, essa auto-humilhação. Segundo, uma autocrítica. E terceiro, uma autocondenação. São coisas que vão entrando dentro de nós, que pensamos que estamos sendo pessoas humildes, mas a gente começa a ter esses três tipos de coisa aqui. Primeiro, uma auto-humilhação. Ou seja, o que é auto-humilhação? É aquele tipo de humilhação que você diz: não preciso de Deus para me humilhar, que eu não preciso de Deus para me arrepender. Precisamos de Deus para nos arrepender. Até o nosso arrependimento é um arrependimento emprestado de Deus. Sabia? Porque senão não é arrependimento genuíno. Auto-humilhação. E às vezes precisamos ter uma autocrítica conosco. Nós somos pesados conosco mesmo, irmão. É verdade. Somos muito pesados conosco às vezes. Somos tão pesados conosco que a gente coloca sobre nós um jugo que nem Deus colocou. Então, irmãos, avalie-se. E a última coisa, dentro dessa questão da falsa humildade, é a autocondenação. Por quê? Porque se eu coloco dentro de mim, irmãos, uma auto-humilhação que eu não consigo praticar, não dura por muito tempo, o que acontece? As coisas começam a desmoronar em mim. É como se viesse um peso. Aí depois eu começo eu mesmo me criticar. Mas eu não consegui praticar aquilo. Tentei, aí vira um ciclo. E depois, a pessoa vive naquele ciclo, sabe o que acontece com ela? Ela começa a cair debaixo de uma coisa chamada condenação. E eu quero falar para você nessa noite, para mim e para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você quer sair de condenação? Entre no ambiente de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A verdadeira humildade não é pensar menos de si. Alguém já disse isso aqui, irmão? Pega essa. Mas pensar menos em si. A verdadeira humildade não é pensar menos de si. Não, irmão. Deus te criou bonito, viu? Diga para sua irmã: minha irmã, você é bonita. Amém? A sua autoestima, Deus quer a sua autoestima, irmão. Deus não quer que você vire um cara que vive igual uma galinha olhando para baixo, não. Você é águia. Amém? O canto que nós cantamos aqui é subir como uma águia. Você é águia de Deus. A questão não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. É diferente. Irmãos, eu vou falar de um cara que eu sou apaixonado por ele, João. Você sabia que no livro de João, o único cara que disse que era amado por Deus, que era o menino, o amado, né? Ele se auto-intitulou. João é um cara de pau mesmo. Ele se auto-intitulou e disse: eu sou o discípulo amado. Jesus não teve problema com isso, irmão. Só o Pedro. Mas lá adiante, no capítulo 21 de João, ele diz: ei, mas eu sei como é que vai morrer esse cara aí e tal. Gerou uma inveja no Pedro, né, talvez, por causa da intimidade. E no livro de João, existem 4 declarações dele, dizendo que o discípulo amado era ele. Irmãos, o que é a questão? Não tem problema com a sua autoestima, irmão. Você tem uma mente pura, santa, uma mente saudável diante de Deus. Amém, irmãos? Não tem problema com a autoestima, não tem problema com isso. Jesus nos deu uma mente maravilhosa, curada.
restaurada, abençoada. Não tenha problema com isso. Mas não pense só no seu orgulho. Pense em Deus. Pense nos outros. Então humildade não é franqueza, não é fraqueza. Mas às vezes a humildade é uma força contida. Por quê, irmãos? Vou explicar para vocês. Quando que a nossa humildade é provada? Sabe quando ela é provada? Ela só é provada quando você tem sucesso ou tem um poder sobre alguém. A humildade, por exemplo, não é humildade o que não pode fazer, porque ele não pode. Ou seja, é igual a Dilma aqui, né? igual a Dilma. Ou seja, se você não pode fazer algo, se você pode fazer aquele algo, pode tomar uma atitude ali, mas você não vai fazer por humildade, porque você está reprimindo o seu próprio poder, isso é humildade. Outra coisa, é como se você pudesse esmagar alguma coisa, mas eu não vou esmagar isso, entendeu? Você tinha o poder, tinha a autoridade para fazer isso, mas você não vai esmagar. Por quê? Porque você é uma pessoa humilde, compassiva. Amém? Então, humildade é aquele que podia impor algo, mas ele não vai impor. Por quê? Porque ele está se movimentando dentro de um ambiente chamado humildade. Você acha que Jesus, ali, irmão, quando foi preso, que ele só disse, sou eu? A Bíblia diz que caiu um bocado de soldado, todo mundo caiu por terra. Irmão, você pedia só um anjozinho, só um anjo, matava toda aquela galera. Ele podia fazer? Podia, mas ele não fez. Por quê? Por causa de um propósito maior. Amém? Então, a nossa humildade é provada quando nós temos o poder, nós temos a autoridade de fazer algo que talvez podíamos fazer, mas nós não vamos fazer, porque não é a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Você já viu, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 6, Isaías 65, 25, o que vai acontecer no final, principalmente na questão do milênio? Sabe o que vai acontecer? O lobo e a gazela e o cordeiro vão andar juntinho. Por quê? O lobo não é para devorar a gazela e o cordeiro é. Mas por quê, irmão? Porque a vida de lobo não vai mais existir. Amém? Não vai existir mais o poder carnal de ser lobo. Por quê? Porque a própria humildade, a própria natureza, a nova natureza, onde todas as coisas serão restauradas, inclusive toda a humanidade será restaurada, é uma nova natureza. Amém? Então, é o gesto de humildade do lobo. É o lobo. Ele não vai devorar a gazela mais. O lobo podia devorar a gazela? Podia, mas ele está contido. Diga assim, contenha-se. Contenha-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, inimigos da nossa humildade, remorso. A autocrítica de se punir é uma desonra para Deus. Amém? O que é isso? É sermos implacáveis conosco mesmo primeiro. A autocrítica de se punir é uma desonra para Deus. Então, viver com remorso pode se tornar o seu maior remorso. É claro, viver com remorso pode se tornar o seu maior inimigo. Porque o que é o remorso, irmãos? Sabe o que é o remorso? O remorso é você pegar um veneno, Augusto Cury fala a respeito disso, é você pegar um veneno, preparar esse veneno da cobra mais letal, colocar ali dentro de uma xícara de café e ia dar para aquela pessoa que você considerava como inimigo. Não, na verdade, você mesmo bebe aquilo. Isso é um remorso, porque é um veneno que vai lhe destruir por dentro. Amém? Somos libertos do remorso aqui? Amém? Diga, eu sou liberto. De todo remorso. Eu não sou preso ao passado. Então o truque de Satanás é isso, é paralisar as pessoas e anular o poder redentor do sangue de Jesus na vida dos que se arrependeram e continuam com dúvidas e continuam numa vida de autocondenação e lamúria. Irmãos, o que Satanás quer nas nossas vidas, por causa de erros, por causa de falhas, sabe o que ele quer fazer? Ele quer dizer, ei Samuel, esse sangue de Jesus aí, que aí vocês cantam que é algo mais carnal, isso não tem poder não de te curar. É isso que ele quer te dizer.
não tem poder de te libertar. Eu quero te falar que o sangue de Jesus, lá em Isaías capítulo 1, é alvo como a neve. Ele purifica. É o poder, o alvejante mais poderoso que existe. Faz isso na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então não há condenação e não há lamúria. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, com a sua estratégia e com essas questões, quer fazer com que os nossos pensamentos sejam cativos lá numa coisa chamada passado. E eu gosto de uma frase, irmãos. Eu gosto de uma frase do Einstein. Eu sempre falo aqui, desculpa se eu falei 1000 vezes essa frase. Ela diz assim, ela diz: aprenda com o passado, né? Aprenda com o passado, viva o presente e tenha esperança no futuro. Bora falar comigo. Aprenda com o seu passado. Diga assim: aprenda com o seu passado, viva o presente e tenha esperança no seu futuro. Amém? O Einstein acho que ele estava cheio de espírito quando ele escreveu isso aí. Amém? Aprenda, irmão. Seu passado ficou no passado. O sangue de Jesus tem poder. O amor de Jesus é cativante e restaurador. Você não tem direito de se condenar, e ninguém condenar você, e nem Satanás, do que Deus já te curou. Aleluia. No que Deus já te libertou. Amém. Aleluia. Estou apegado aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Livre-se da nuvem de culpa, de condenação. Porque essa nuvem de culpa, de condenação, sabe o que pode trazer para você? Perdas, passado, dores, ressentimentos e tanta coisa ruim. E o nosso corpo, a nossa alma, né? Nossa alma, o nosso corpo, eles são como escapes. Ficamos doentes, pessoas ficam doentes por causa disso. Então há pessoas carregando uma grande nuvem de culpa e condenação sobre as suas próprias cabeças. Memórias do seu passado trazem grande dor para aqueles que perderam a vista, a visão da cruz e o sangue derramado na cruz. Porque às vezes, irmã Melissa, ficamos presos em certas coisas passadas, porque a gente não se lembra do poder do sangue de Jesus. A gente não aplica aquele sangue que deveria aplicar na nossa vida. O sangue remidor, redentor. Aleluia. E o poder da cruz. Por que Jesus gritou ali na cruz e disse: Tetelestai? Por quê? Porque ele disse: está consumado. Sabe o que é isso, irmão? Está paga a conta. Aleluia. Está paga a conta. Jesus pagou a conta. Por que você está cobrando algo que Jesus já pagou? Não pode. Não cobre isso em nome de Jesus. O perdão, irmãos, o perdão não se conquista. É um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Sabia disso? Eu estudando a Bíblia descobri que o perdão, ele não se conquista, porque é uma dádiva de Deus. Deus te deu o perdão. Amém? Por vezes tentamos com nossas forças tentar conquistar o perdão. Eu tenho que conquistar esse perdão, eu tenho que lutar por esse perdão. Não, irmão, você não vai lutar pelo perdão, você vai receber o perdão. Perdão de Deus. E esse perdão, quando ele entra dentro de você, ele conquista o seu ser e começa a haver um processo de transformação. Não seria um dom ou uma dádiva se você tivesse que conquistar, porque todo dom é um dom gratuito de Deus. O perdão também é um dom gratuito de Deus. Amém. Nós somos perdoados. Ou seja, irmãos, nós não teríamos, não temos, nunca teremos a capacidade de pagar diante de Deus pelos nossos pecados. Foi por isso que Jesus morreu por mim e morreu por você e pelos seus pecados. Ele pagou o preço. Ele não pagou para o diabo, não, irmãos. Ele não devia dar para o diabo. Ele pagou para a justiça de Deus. A justiça de Deus. Ele morreu não foi para pagar a conta com Satanás. Não, irmão. Foi para cumprir as justas exigências da justiça de Deus. Porque nós éramos dignos de morte. E morte eterna. Você descobre isso no livro de Romanos. Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, se você fosse conquistar, já não seria dom de dádiva, seria uma conquista, seria uma recompensa. Então desista e desfrute do perdão de Deus. Amém. Desfrute
o perdão de Deus. Glória a Deus. Perdão é um presente de Deus. Use o perdão. Né? Como diz o Solimar, né? O Solimar que fala às vezes para mim, se o perdão, ele fala assim, o perdão, está gravando para o Solimar. Se o perdão é para ser usado, né? Perdão para ser usado. Perdão para ser usado. É verdade. O perdão para ser usado. Quantas vezes forem necessárias, nós precisamos aprender a perdoar. Pessoas altruístas, pessoas que têm grandeza de Deus, parecem como Jesus, elas têm a liberalidade no perdão. Amém? Ou seja, elas não são tardias em perdoar. E isso a gente aprende com aquele que é manso e humilde de coração. Amém? Essa é a escola do manso e humilde de coração. Amém? Então essa cura é uma cura purificadora, é uma cura restauradora. E o livro de Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, aleluia, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências de todas as obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você já desfrutou do sangue hoje, irmãos? Aleluia. Você já agradeceu? Diga assim, levante a sua mão, diga Senhor, obrigado. Eu recebi o seu sangue, o seu perdão, o seu perdão. E agora me libertou a minha consciência, a consciência que faz parte do seu espírito humano, mesclado com a sua alma, onde há um ser sensível, para que você não caia mais no pecado, em certas coisas. A consciência te dá sensibilidade, um alerta diante de Deus. Essa consciência, diz a Bíblia, que essa consciência ela é purificada. Aleluia. E ainda diz que a consciência purificada, você não apresentará uma coisa chamada obra morta. Sabe o que é obra morta, irmão? É obra de aparência. Obra de aparência. Tudo que não tiver no Deus vivo é aparência. No Deus vivo. E às vezes a gente se pega, nós mesmos, quantas vezes a gente quer representar? Né, cara? A gente quer fazer alguma coisa boa para agradar os outros, né? Até passa com os outros, mas com Deus não passa não. Amém? Com Deus não passa. Quantos estão entendendo essa palavra, irmãos? Amém? Aleluia. Você foi justificado pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5:1 diz: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui o segredo. Quer sair de condenação? Ande no Espírito. Aleluia. Ande no Espírito. Sabe qual maneira que a gente faz para andar no Espírito, Ricardo? Ora em línguas. Quem não ora em língua tem que buscar ser batizado no Espírito Santo. Se você não ora em línguas, você começa a declarar ao Senhor. Jovem, você, porque o jovem é muito tentado hoje também. Para você andar no Espírito, você pode andar na rua, em qualquer outro lugar, para não ser atraído pelo pecado. Ande em oração. Ande em oração. Orai todo o tempo. Vigiai e orai todo o tempo. Nós temos que pilotar a moto em oração, viu, meu irmão? Colocar centrais, fazer restauração, fazer contas a pagar, contas a receber, viu, dona Regina? Tu também, contas a pagar, contas a receber. A Regina está vendo ali na internet. Tudo, fazer uma cadeira em oração, amém? Fazer uma casa, o irmão aqui é construtor, faz uma casa em oração. Você é abençoado também, faça tudo em oração, amém? Aleluia. Tudo em oração. Amém. Quando você recebe realmente o perdão, a condenação ela é nula em sua vida. Um filho de Deus que se apropria do perdão anda no Espírito e não é refém da carne. Agora você vai repetir isso comigo, amém? Vamos lá. Um filho de Deus que se apropria do perdão anda no Espírito e não é refém da carne. Aleluia. Olha lá que você falou, hein? Falou junto comigo. Tudo que você falar será usado contra você no tribunal. O perdão, ele é purificador. Amém?
Você lembra aquele hino que diz alvo mais que a neve? Alvo mais que a neve. Agora quiseram criticar o hino, disseram que o hino é racista, né? É alvo mais que a neve. Isso está em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carne, sim, se tornarão branco como a neve. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A máxima do Evangelho, sabe qual é a máxima do Evangelho, irmão? O ponto ápice do Evangelho é que Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados, e nos salvou, e nos redimiu, e nos limpou, e nos transformou, e nos fez santo para Ele. Essa é a máxima do Evangelho. Essa é a máxima do Evangelho. Se você não acreditar nisso, rasgue a sua Bíblia, deixe de ser crente, porque isso aqui é a verdade de Deus. Jesus morreu para nos dar vida e vida eterna. E agora nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Ele. Sabe por quê? Porque nós amamos. Irmãos, existem umas coisas na Bíblia que eu acho interessante. Presta atenção que eu vou falar para vocês, isso aqui não é heresia. Existem alguns absurdos que aconteceram na Bíblia, que Deus pega esses absurdos, que não era a vontade dele, irmãos, mas de alguma maneira Ele transforma em vida, transforma em vitória. Quer ver uma história? Se lembra de Davi com Betseba? O que Davi fez com Betseba? Ele traiu, matou Urias, teve aquela queda, teve aquela situação. O Deus mandou o profeta Natan lá, mandou um recado para ele direto, disse: olha Davi, tinha um cara aí, um pastorzinho de ovelha, um cara que tinha uma única ovelha, e chegou lá, alguém chegou lá e matou essa ovelha, né? E agora não, condenação dele, 4 vezes mais. Esse cara é tudo. Davi se arrependeu. Davi jejuou, Davi clamou, mas o primeiro filho que estava no ventre de Betseba morreu. Deus exerceu o juízo. Agora, irmãos, depois ele casa com aquela mulher, né? Regulariza a situação dele, e depois ele dá um filho chamado Salomão. Sabe o que significa Salomão? Alguém sabe? Quem pode responder o que significa Salomão? Bora, crente. No hebraico, paz, shalom, paz. Salomão significa paz. E aí, irmão, esse cara que veio de uma situação absurda, que não era a vontade de Deus, deixa bem claro, não sei se não era a vontade de Deus, Deus permitiu, ele se torna o rei mais poderoso de toda a terra, tão glorioso que como ele nunca existiu. E no ambiente de Salomão, por causa do nome dele, houve paz. Você não vê uma guerra no tempo de Salomão, a não ser que ele foi ainda destruir uns inimigos dele lá, que sobrou na época de Davi. Foi passar o sal em relação à época de Davi. Não foi coisa pouca, mas ele não teve guerra contra as nações. Por quê? Porque Deus transformou aquele absurdo, irmãos, em paz. E daí veio Jesus, dessa linhagem veio Jesus, irmãos. Dessa linhagem veio Jesus, né? Veio lá, quem casou com Ruth, e assim vai, toda uma linhagem, e assim vai. O que eu quero falar para você, irmãos, Davi naquela situação não era a vontade de Deus. Eu até escrevi, porque a Bíblia diz que se aparte do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Esse é o recado de Deus. Se aparta do mal, meu irmão. Fuja do mal. Deus não estava naquilo, mas Deus pegou aquilo e fez daquilo algo que poderia trazer o Jesus de volta. Isso é graça, tá, irmãos? Isso não é justiça, isso é graça. Amém? Graça é isso. Aleluia. Ele se tornou o maior rei de Israel. Então, irmãos, o significado de arrependimento, o que Deus quis fazer? Deus queria pegar esse arrependimento dele
e ressignificar esse próprio arrependimento dele. Amém? Deus faz isso. Então eu tenho uma oração aqui, irmão, que eu escrevi para vocês. A oração é essa: Deus, tu me perdoaste. Tu me perdoaste. Eu também me perdoo. Eu não me acusarei. Alguém que o Senhor não está acusando, o meu perdão é para a tua glória. Eu viverei sem remorso e viverei em justiça, pois eu fui liberto, sou redimido, sou lavado, sou comprado. Deus, tu podes usar qualquer coisa para a tua glória e para o meu benefício. E eu peço que o Senhor faça isso hoje, agora, em nome de Jesus Cristo. Deus pode pegar, irmãos, transformar ambientes de aflições da nossa vida em glória. Pode fazer tudo isso. Quando eu olho, por exemplo, o testemunho de Maurício, com todo respeito, Maurício, a vida que o Maurício vivia antes, né? Passou pelas drogas, passou pelas coisas, todinho. Deus transformou toda essa questão negra, situação difícil. Hoje Maurício tem testemunho para poder falar. Um dia desse a gente encontrou um amigo do Maurício lá na praça, foi, Maurício? Cara, gente boa, gostei dele. A gente sentou lá, né? E o Maurício foi falar: olha, esse camarada aqui, na época, fumava crack comigo, né? Fazia isso aqui, tal, tal, tal. O Maurício era igual a tala da rabiola, que eu chamo. Eu ouvi falar tala da rabiola, magro, seco e alto, né, Maurício? Mas olha agora, tá gordão, bonitão, amém? Fofo, né? Falei para ele, dei um beijo nele, cara, tu é fofo, amém? Por quê, irmãos? Isso é a graça e a misericórdia de Deus, o nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava uma palma para Jesus, amém? Não se sabote, não se sabote, irmão. Não crie auto-julgamento em você mesmo. Deixa Deus trabalhar uma verdadeira humilhação na nossa vida. Só quando nós reconhecemos o nosso valor em Deus, que nós reconhecemos o valor dos outros. Amém. Por quê? Porque nós, irmãos, lidamos com as pessoas diante do padrão que nós queremos ser e criamos que é bom para nós. Nós não queremos que as pessoas sejam inferiores a nós. Então, nós julgamos os outros a partir de nós mesmos, irmãos. Mas Jesus disse em Marcos 12:31: e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Aleluia. Irmãos, sabe qual é o poder de Deus manifestado de uma maneira prática? Ele está explícito através de um mandamento chamado amor. Amém? É isso aí. Liberte-se das críticas. Pessoas críticas consigo mesmo. Pessoas são as mesmas pessoas que criticam os outros. Pessoas que são muito críticas, irmão, que andam no seu lado. Meu irmão, quando você sair do lado dela, ela vai falar de você. Não é a mesma coisa, vai falar de você. São pessoas tão críticas. E eu sempre disse na mensagem passada, eu falei uma frase aqui muito importante. Qual foi a frase? Eu disse: não receba crítica de ninguém que não constrói nada. Lembra disso? Não receba crítica, irmão, de quem não constrói nada. Amém? Pessoas críticas não constroem. Pessoas críticas não constroem, né? Não constroem. Entendeu? Esses dias eu aprendi com o baiacu. A minha mulher postou lá, por exemplo, coisa dos casais, falou do baiacu. Te lembra do baiacu? Do peixinho baiacu? Sabe o que o baiacu faz? Ele faz um cortejo todinho debaixo da água, né? Ele cria uma obra de arte, irmãos. Depois pede para a pastora Regina. Ele cria uma coisa, uma geometria, uma coisa maravilhosa, irmão. Bonita. Para quê? Tudo para quê? Para conquistar a baiacua. Para conquistar a peixinha. Ele tem propriedade. Ele só construiu uma coisa para ti, para te amar, para te atrair. Ele tem propriedade. E agora, irmãos, eu não tenho mais trauma de ser chamado quando eu era pequenino de baiacu, porque eu tinha uma barriga grande e falava: esse cara é igual um baiacu.
né? Não tem mais esse grau. Aleluia? Estou brincando com vocês. Vamos lá, rapidinho. Eu vou parar daqui a pouco. Deus não tem problema em fazer seus filhos grandes na terra. Grandeza, por isso que ele disse que ele exaltará, irmãos. Irmãos, está na Bíblia isso aí, que ele vai te exaltar. Se você se humilhar, ele vai te exaltar. Mas se você se orgulhar, ele vai te rebaixar. Essa é a verdade. Deus não tem problema em que fazer seus filhos sejam elogiados e reconhecidos. Por isso que eu estou falando de honra. Você tem praticado elogio? Você que é casado, você tem praticado elogio? Olha aqui para mim, homens. Você tem praticado elogio com a sua esposa? Fala a verdade. Tudo que você falar será usado contra você no tribunal de Nuremberg. Estou brincando. Praticar elogio. Praticar elogio. Essa semana eu falei muito com a minha esposa, vi que ela está vindo ali. Porque eu sou o cara que eu elogio muito ela, minha esposa. Eu digo que está bonita. Eu não falo que ela está gorda. Senão é morte para mim. Eu não falo. Mas o elogio, nós precisamos aprender a elogiar. A falsa religião diz: não elogia não, tu vai inflar o ego dele. Não vai inflar nada, irmão. Você vai criar um ambiente bom dentro do ambiente de elogio, amém? Irmãos, elogiem sua esposa. Falem que ela é linda, cheirosa, maravilhosa. Falem que ela é a coisa mais brilhante da vida de vocês. Aleluia. Amém? E quanto à questão do elogio, o único cuidado que nós temos que ter, irmãos, é Provérbios 27:2, que diz: que um outro que te louve, mas não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Aqui é o segredo. Não é você que se louve, eu sou cara, eu sou isso, não. Mas o outro que te louve, permita-se ser elogiado, permita ser reconhecido, irmão. Isso é honra. Permita ser reconhecido, permita-se. Eu não tenho a mesma habilidade que o Maurício tem, eu não tenho a mesma habilidade que você, irmão. Eu não sei construir casa com você, meu irmão, eu não sei. Eu fiz um telhado todo torto um dia desse. Eu não tenho essa habilidade. Mas eu sei ensinar matemática, eu sei ensinar outras coisas, um pouco de Bíblia, sei. Eu não sei nem andar de moto. Eu não sei, irmãos. Não sei, até hoje. Mamãe me meteu medo na época. Não ande de moto. E eu não andei de moto, não tenho moto até hoje. É uma vergonha, mas é isso mesmo. Tá? Então, eu posso elogiar. Eu posso elogiar o Ricardo, né? Posso elogiar o Ricardo. Ricardo pilota uma moto legal. Eu posso elogiar o Marco Aurélio em certa área, a irmã Cléia em certa área. Eu posso elogiar. Você tem que elogiar, irmão. Elogie. 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 Isso é poderoso. Amém? Mas não seja você que se autoelogie, mas o outro que diga: cara, você está bonito hoje, viu? Obrigado. Amém? Isso aí, né? Os meninos da irmã chegaram aqui, da irmã Melissa, né? E começaram a mostrar logo a cabeça. Olha, o papai fez aqui, ó. Deu um corte da Nike. Se achando. Tá certo, irmão. Tá certo, meu filho. Fale, tá bonito? Tá bonito, não fale, meu filho. Foi o papai que fez, papai Alan. Amém? Deus não tem problema em fazer seus filhos grandes na terra. Grandeza não é problema de Deus. Deus não tem problemas em que seus filhos sejam elogiados e reconhecidos. Por isso que a gente tem que exercitar a honra. Amém? Amém. Seja o outro que te leve, que te elogie. Nós temos problemas com elogio por causa da falsa humildade, do orgulho e da imaturidade. Temos problema com isso. Amém. E quem colocou isso em nós foi a religiosidade. Irmãos, tá? Vou terminar por aqui. Elogiar uma obra de arte é elogiar o autor daquela arte. Toda vez que você vai elogiar uma obra de arte, você vai dizer: elogiou o próprio autor da arte. Elogiar precisa ter essa desconstrução. Elogiar vai fazer com que você dê glória a Deus. Não roube o crédito de Deus. Só isso, irmão. Receba o elogio, mas dê o crédito para Deus. A glória e a honra para Deus. Sim, Senhor. Quando nós elogiamos as pessoas, nós sabemos de quem é o crédito. A gente, claro, a gente recebe com muita educação. Opa, obrigado, estou bonito, estou cheiroso hoje e tal, né? Então é isso. Eu quero
Eu vou pular, irmãos, porque eu vou continuar essa mensagem. Eu vou contar uma história para vocês que eu anotei aqui. Preste muito bem atenção. E essa história fala de transformação. Olha, não dá para acabar hoje não. Isso aqui é coisa que só. 2 dias. Essa história ela tem um tema chamado. Preste atenção, irmãos. Essa história aqui. Essa história é uma história verídica, tá? Uma história verídica, eu vou contar para vocês. O quanto que nós precisamos acreditar e ver um pastor, irmãos, que não consegue enxergar, ou uma líder, ou um líder, ou qualquer outro irmão em Cristo, um normal aqui como todos nós, que não consegue enxergar dentro do coração dos irmãos e dos próprios irmãos as virtudes de Cristo, mesmo que estejam apagadas, como esperança, ele não tem um amor genuíno. Ele não tem um amor genuíno. Então, irmãos, eu quero falar que a resposta para tudo isso, eu quero falar de honra, de humilhação, de humildade, a resposta está numa coisa chamada amor. Amor. Amor transformador. Irmãos, existia um cara, um psicólogo, o nome dele, você pode pesquisar depois, que ele foi prêmio Nobel de psicologia, o nome dele é Martin Seligman. O Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, cognitiva positiva. É algo bom. Você tem que estudar um pouquinho. Eu tenho estudado hoje um pouco do comportamento humano das pessoas, para poder entender certas questões das pessoas. Eu tenho estudado, Deus tem me levado para esse ambiente. E eu tenho pregado e transformado segundo a luz da Bíblia. Esse Martin Seligman, ele conta o seguinte, parece que foi em 1988, parece que ele ganhou o prêmio Nobel nos Estados Unidos, da Associação Americana da Psicologia. A história é o seguinte: juntando folhas no jardim e ervas daninhas, tirando ervas daninhas, enquanto eu juntava as folhas no jardim, preste muita bem atenção para essa história. Enquanto eu juntava as folhas que caíam no meu jardim e as ervas daninhas que estavam lá, a minha filha, Kate, de 5 anos, espalhava e se divertia e fazia festa. Então ele juntava e a menina espalhava e se divertia e fazia festa. E ele diz assim: por eu ser e me considerar um jardineiro bem sério, eu comecei a resmungar. Quando viu aquilo que se repetia, quando eu via aquilo que se repetia várias vezes, eu juntava as folhas, tirava as ervas daninhas e a menina continuava espalhando. Eu comecei a resmungar. E foi várias vezes, até que eu gritei, me descontrolei. Olha o psicólogo aqui, se descontrolou e gritou com a sua filha, e perdeu o controle e começou a gritar com a menina de 5 anos. Ela disse: papai, não se irrite. Parece o Chaves, né? Não se irrite, papai. Ela não se intimidou e, pisando duro e olhando sério para ele, disse: papai, eu preciso falar com você, papai. Desde que eu tinha 3 anos, minha de 5 anos, isso é verdade. Desde que eu tinha 3 anos, eu reclamava muito, papai. Eu era uma reclamona. Mas decidi que quando eu chegasse em 5 anos, eu ia parar com isso e nunca mais reclamei, pai. Se eu conseguir parar de reclamar, você também consegue parar de ser um resmungão. Caramba, foi um soco bem no estômago dele. Aí Seligman disse que aquilo para ele foi uma epifania, como se Deus tivesse descido e dissesse: está vendo? Presta atenção, atribulado. Em 1988, ele foi eleito presidente da Associação da Psicologia Americana e fez da psicologia positiva o foco principal do seu mandato. Disse ele: quero lembrar aos psicólogos que o nosso campo perdeu seu rumo. A psicologia não é só
o estudo das fraquezas e danos e dores das pessoas, é também o estudo das forças das pessoas. Jesus ensinou isso. Por isso que ele mudava o nome dos outros. Chegava com Pedro, não, tu vai ser mais Simão não, tá feio esse nome, vai ser Pedro agora. Ele mudava o nome das forças e das virtudes. O tratamento não deve se limitar ao que se quebrou, deve também cultivar o que há de melhor em nós. Irmão, sabe o que há de melhor em nós? Cristo. Aleluia. Cristo, as virtudes de Cristo. Daí nasce a psicologia positiva, que tem a ênfase não de diagnosticar patologias, mas aquilo que é positivo na vida das pessoas, que ninguém consegue enxergar na vida das outras pessoas. Irmãos, eu creio que na igreja é algo muito parecido. Eu não estou pregando coisas que eu não acredito na Bíblia. Quando você olhar para alguém, quero falar para você, veja o melhor de Cristo que existe na vida dessa pessoa. E esse olhar, você vai ter que colocar um óculos diferente, irmão. Vou pegar meu óculos aqui. Sabe que óculos é esse? O óculos da fé, da esperança e do amor. Glória a Deus, aleluia. Você consegue enxergar isso? Se eu tirar esse óculos da fé, eu não consigo ver. Se eu tirar esse óculos da esperança, eu também não tenho esperança na mudança. Mas se eu colocar o óculos do amor, eu consigo ver o milagre de Deus na minha vida primeiro e depois na vida do meu irmão. Amém? Quero convidar você a ficar em pé agora em nome de Jesus e a gente orar. Aleluia. Amém? Receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe, te guarde e que Deus te ilumine. Amém? Aleluia. Alguém nessa noite quer se reconciliar com Jesus, irmãos? Quer vir orar comigo aqui? Sente que você está afastado do Senhor, escondido do Senhor. Deixa Deus fazer, amém? Se não, pode ficar aí mesmo, nós vamos orar. Pai querido, nós ministramos a sua palavra, tinha tantas coisas, mas o Senhor é bom, fiel, verdadeiro. Quero colocar essa igreja nas tuas mãos, quero colocar os meus irmãos nas tuas mãos. Nessa noite, Espírito Santo, coloca os óculos da fé, da esperança e do amor em nós. Nós queremos enxergar segundo Deus. Nós queremos enxergar segundo o que Deus enxerga, e queremos ouvir segundo a voz de Deus, não segundo nós mesmos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos. O Senhor nos chamou para reinar. O Senhor nos chamou para reinar em vida, influenciar as áreas dessa cidade, Senhor. As pessoas ao nosso redor, que sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, sejam restauradas. Obrigado, Senhor, porque todo aquele que se humilhar debaixo da sua poderosa mão, Senhor, será exaltado por ti. Ó, meu irmão, quando você vê alguém se humilhando diante da presença de Deus, fique certo que Deus vai exaltar ele. Fique certo que haverá um tempo de Deus levantar essa pessoa para que ele seja um testemunho vivo do Deus vivo aqui na terra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Faz tanto querer como edificar nessa casa. Obrigado pelas crianças, obrigado por todos os irmãos, obrigado pelos que estão aqui ouvindo a sua palavra, Senhor. Edifica essa casa, faz essa casa crescer em amor, em fé e esperança. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos e cremos. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você saia agora e abrace o seu irmão. Abrace o seu irmão. Amém. Ore com o seu irmão aí, irmão. Ore com ele. Irmã, ore com a irmã. Pode trazer as crianças. Glória a Deus. Enche a minha vida, Senhor. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com
do teu altar. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve, irmãos. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Seus filhos sejam guardados e protegidos pelo Senhor. E que você seja um homem grande na presença de Deus, grande na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.